Oi gente, eu sou a Carol Castro e esse é o Lovecast Jornada dos Três Amores, o podcast do amor cristão, onde tem o objetivo de ajudar cristãos solteiros que desejam viver um relacionamento em santidade e passar pelo processo de esperar em Deus de forma mais leve. Seja muito bem-vindo! Oiê, tá começando mais um episódio do nosso Lovecast, o nosso podcast sobre namoro cristão. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre diálogo, sobre o que você precisa saber antes de você entrar em um relacionamento. Gente, diálogo, algo que nos dias de hoje, né, com essa tecnologia toda, esse negócio de conversar pelas redes sociais, tem sido assim, cada vez menor a oportunidade que as pessoas têm de conversarem pessoalmente, de saber levar uma conversa, de ter uma conversa saudável. E muitas das vezes eu recebo mensagens nas minhas redes sociais de pessoas falando que têm dificuldade em manter diálogo, em começar uma conversa, em puxar uma conversa, né? Tem medo do que a outra pessoa vai pensar se ela puxar uma conversa, principalmente as meninas, né? Tem medo de puxar uma conversa com um garoto por ele achar que ela vai ser oferecida ou algo nesse sentido. Só que a gente precisa entender que o diálogo ele faz parte da nossa vida, né? Iniciar uma conversa não é algo ruim, não é algo que vai te prejudicar. Só que existem formas da gente comunicar isso, da gente falar sobre a vida, né? Sobre o que a gente está pensando, o que está no nosso coração. Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, porque infelizmente muitas pessoas acabam ferindo quem elas amam porque elas não sabem conversar, não sabem expressar os seus sentimentos, as suas ideias, né? E acaba ofendendo, acaba magoando. E a gente não quer isso para a sua vida, não é mesmo? Então vamos pensar o que você pode fazer para melhorar nesse sentido. A Bíblia ela fala muito sobre o poder da língua, né? Como a língua ela pode ser bênção, pode ser maldição. Isso a gente vê lá em Tiago 3:2 que fala: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, no sentido de completo, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, nesse versículo, a gente pode ver que existe uma maneira da gente aprender a dominar a língua e que nós vamos nos tornar pessoas melhores se a gente fazer isso, colocar isso em prática, né? E a gente com certeza vai evitar muitos problemas. Então, falar com sabedoria, gente, é algo assim fundamental para a gente ter um bom diálogo em qualquer tipo de relacionamento, seja com a sua amiga, com o seu amigo, no seu namoro, no futuro casamento, né? Na criação de filhos. E uma das áreas que o inimigo ele mais usa para destruir os relacionamentos é justamente o da comunicação. Porque ele sabe o quanto as palavras podem nos encorajar ou nos colocar para baixo. Então, por isso é muito importante aprender a lidar melhor com a língua para você poder aprimorar todos os seus relacionamentos. Então, assim, quantas vezes aí você já teve a impressão de você não ser compreendida por alguém? Você fala uma coisa e a pessoa entende outra, né? É terrível isso, é algo que vai desgastando com o tempo, né? E isso acontece porque muitas vezes a gente espera que o outro ele seja igual a nós, né? As pessoas são diferentes, a gente não pode esperar algo nesse sentido, porque mesmo que tenham coisas que coincidem, né, que batam, eu e o Gustavo, por exemplo, nós somos muito parecidos em vários aspectos, mas ele não é a Carol, e a Carol não é o Gustavo, né? Então, as pessoas são diferentes, elas têm formas diferentes de se comunicar. O que falta, às vezes, é a gente sair da nossa zona de conforto e tentar entender o outro. Porque quando a gente faz isso, a gente evita várias brigas desnecessárias. Houveram diversas vezes no meu casamento, durante o namoro com o Gustavo, que eu tive que parar e entender que a forma como o Gustavo estava reagindo, estava comunicando, era a forma dele, não a minha forma. E hoje, estando casada com ele, né, há 3 anos, eu sei a forma como ele comunica. E ela é muito diferente da minha em vários aspectos. Então eu preciso me colocar no lugar dele, porque se eu ficar levando pro pessoal, né, a forma como ele comunica, a gente sempre vai brigar e a gente nunca vai se entender. E isso é algo muito ruim. Então a gente vai conversar aqui sobre algumas dicas, né, que você pode aplicar aí para melhorar a sua capacidade de dialogar e, consequentemente, manter a paz nos relacionamentos, não é mesmo? Primeiro ponto, você precisa escutar mais. Você precisa prestar atenção no que a outra pessoa está dizendo.
Muitas vezes a gente fica olhando para a pessoa que fala, mas a nossa cabeça tá tipo assim, em Nárnia, né? Tá aleatória ali. E aí a pessoa pergunta, o que você acha disso, né? E aí você olha e fica tipo, você não sabe o que você vai falar para ela, porque você mal escutou. Então, assim, é algo muito ruim, gente, principalmente nessa, como eu falei pra vocês, a nossa geração da era da informação ali, várias vezes situações que eu estive com a minha família, eu conversando com a pessoa olhando no celular, eu acho uma falta de respeito. E se você quer ter um relacionamento saudável, você quer namorar com uma pessoa, você precisa dedicar tempo, você precisa demonstrar que você está presente, porque é horrível você estar ali num lugar, você conversar com a pessoa e você perceber que a pessoa não está nada interessada no que você está falando, não está interessada em conversar com você. Então, seja atenta nessa questão, sabe? Porque isso é muito ruim, saber que a pessoa não está te ouvindo. No seu futuro relacionamento, você precisa ouvir bastante. E não ficar só usando o celular, a TV, videogame, né? Porque isso vai ser horrível para você e para o teu relacionamento como um todo. O segundo ponto é expresse-se mais. A segunda dica, você expressar para outra pessoa o que você sente quando ela toca em certos assuntos ou fala de um jeito que te ofende, tá? Os valores das pessoas mudam, tá? Independente, assim, de pessoa para pessoa, os valores mudam, né? E aí, o que pra você não tem nada demais, pode ser uma ofensa pra outra pessoa. Principalmente nessa fase de solteirice, quando você vai lá, tá conhecendo um rapaz, é o momento de você ali analisar realmente se aquele garoto, se faz sentido você construir algo com aquele garoto ou com aquela garota, tá? Então, tudo depende do ponto de vista. Uma boa dica para expressar o seu descontentamento é você falar: olha, quando você faz isso, eu me sinto assim. A pessoa precisa entender o que você sente, porque talvez ela não perceba que ela tá te machucando. E nesse ponto é que eu quero que vocês prestem atenção. Se essa pessoa, até um sinal de uma confirmação, se essa pessoa é uma pessoa ideal, adequada pra você. Porque se essa pessoa, você expressar pra ela o sentimento, olha, eu não gostei dessa brincadeira, dessa piada que você fez, né, desse comportamento, enfim, e a pessoa não respeitar o que você tá falando e continuar fazendo as mesmas coisas, ou simplesmente ligar o mudo, né, na hora que você tá falando e ignorar os seus sentimentos, ou sequer tentar entender o porquê que você se sente magoada, né, você se sente ofendida por aquela situação, será muito bom você nem continuar dando oportunidade dessa pessoa fazer parte da sua vida, de verdade, porque mostra que essa pessoa não tem respeito por você, tá? E o outro ponto, aqui outra dica, é pergunte mais. Gente, a fase de solteirice, você está conhecendo alguém ou você está iniciando ali um namoro com alguém, você tem que perguntar. Não fica tentando adivinhar o que a outra pessoa está pensando ou quais são os gostos dela. Você precisa perguntar. É muito mais fácil você fazer isso, tá? E no começo vai parecer assim não ser algo tão romântico, mas você precisa estimular o diálogo. E a melhor forma de você fazer isso é perguntando. Então, se a pessoa que tá com você, ela é tímida ou ela não gosta de falar muito, comece falando sobre você, contando sobre você, que isso vai ser um início aí para vocês construírem um diálogo, uma comunicação legal. Outro ponto, outra dica é seja transparente. Você precisa ser sincera e transparente mesmo que seja difícil. Só que assim, não confunda a sinceridade com a falta de educação ou arrogância, tá? São coisas bem diferentes. Algumas pessoas, elas falam que pensam, né? E isso pode ferir, porque elas não têm um filtro, né? Não tem um citocômetro ali, elas vão soltando tudo o que elas acham, vão soltando os cachorros, né? Como diz o ditado. Só que isso é algo ruim, tá? Então, o problema não é o que você fala, mas como você fala. Então, busque a melhor maneira de você expressar sem mentir ou esconder aquilo que você sabe que precisa ser dito. E a última dica que eu queria compartilhar no podcast de hoje é conversem bastante. Existem casais de namorados, gente, que ficam o tempo todo se pegando, né? Beijando, abraço, mão aqui, mão ali e não conversam. E isso com certeza vai fazer com que esse casal vá cair no pecado, né?
não vai construir um relacionamento sólido, não sequer vão se conhecer, né? Vão pular etapas importantes no relacionamento e isso não vai agradar o coração do Senhor. Então, assim, Deus espera que o namoro e o noivado sejam para ambos se conhecerem emocionalmente, espiritualmente, tá? E no casamento, se conhecer fisicamente. Então, reservem os momentos para vocês conversarem, porque só assim vocês vão se conhecer de verdade, tá bom? E quando as crises, né, as dificuldades baterem no relacionamento de vocês, os desafios, não vai ser a pegação que vai resolver, mas o diálogo. Então, esse foi o podcast de hoje, o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha abençoado o seu dia e eu te vejo no próximo episódio.